primeira coisa que eu perguntei foi dos bebês. Ai, os bebês como estão? O médico falou que tava tudo bem, que não mexeu neles, que eles estão lá quietinho e tal. Aí eu fui pra sala de recuperação. Ai, eu odeio essa sala. Fiquei 1 hora lá até me recuperar. Depois fui pro quarto. Aí um dia depois, ou 2 dias depois, eu tive alta. Eu não sei se foi 1 ou 2. Mas eu saí de lá super nervosa, porque ninguém fez ultrassom em mim, ninguém fez nada. Simplesmente o médico falou que os bebês estavam bem, mas ninguém me mostrou. Então, enquanto eu não visse, eu não ia acreditar. Aí eu fui conseguir marcar o ultrassom pra semana seguinte. Aí foi quando eu fui ver os bebês, aí parece que eu fiz assim, ó. Parece que eu respirei, aí que eu me senti aliviada, parece que saiu um peso das minhas costas, porque aí sim eu vi que os bebês estavam bem, que eles estavam lá quietinhos, bonzinhos. Aí sim que eu me senti viva. E como eu tava 2 meses e meio de gestação, eu tive que tomar Utrogestan ou Tragestan, eu não lembro o nome. É um remédio que você toma até os 13 meses para evitar um possível aborto. Então eu tava de 2 meses e meio, aí eu fiquei tomando por mais metade do mês, até completar os 3 meses. E depois eu fiz muito repouso. Graças a Deus eu tive uma gestação super tranquila, não senti incômodo, não senti enjoo, não senti azia, não senti dor nenhuma. A única coisa que eu senti foi calor, muito calor, mas normal. Foi super tranquila. Eu aguentei bem, porque eles nasceram de 35 semanas. Então, 35 semanas por serem gêmeos. E eles são de uma placenta só. Então, eu aguentei o máximo que eu pude. Foi uma gestação super tranquila, saudável. A única coisa que aconteceu mesmo foi esse fato que eu tive que fazer da cirurgia, do tumor no ovário, que foi no começo da minha gravidez, no começo que eu descobri que eu estava grávida. Mas de resto foi uma benção a minha gravidez. E, gente, eu acho assim, eu sempre falo que nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo tem um porquê, tudo Deus sabe o porquê. Às vezes a gente acaba entendendo os porquê da vida. Às vezes a gente nunca vai entender. Às vezes a gente vai passar o resto da vida perguntando: meu Deus, por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Mas sempre tem um porquê. E nisso eu creio muito mais do que antes. Eu já acreditava nisso, mas agora foi o que eu falei num vídeo anterior. A minha fé aumentou mais ainda. Hoje eu sei que Deus está na frente da minha vida, Ele está no comando. Tudo que acontece comigo é um propósito dele, nada é por acaso. E por que eu tô falando isso? Porque vamos parar para refletir. Eu e o Rick foi uma história muito louca. Eu falo que foi muito louca mesmo. Porque eu conheci ele em janeiro, em março a gente começou a namorar, em abril eu parei de tomar o remédio. Imagina, com 1 mês de namoro, a gente decidiu que eu iria engravidar. Imagina, olha que loucura, né? Tipo, 1 mês de namoro, então vamos tentar ter um filho. Então eu acho que foi Deus empurrando eu e ele, sabe? Dando uma mãozinha pra agilizar as coisas, pra eu engravidar logo. Por quê? Porque eu falo que os bebês, eles vieram pra me salvar. Eu não tenho dúvidas disso, eu acredito nisso e eu sinto que é isso. Porque, como eu falei no começo, a primeira vez que eu fui no pronto-socorro, eles falaram que eu tava com fezes, que era fezes e gases. O que aconteceu? Voltei pra casa, tomei lactopurga, tomei remédio pra gastrite, tomei isso, tomei aquilo. E nada melhorou, mas eu continuei fazendo isso. Na segunda vez que eu fui pro pronto-socorro, eles falaram a mesma coisa. Ah, eu esqueci de falar. Teve um médico lá que falou que até que eu tava com vermes. Ai, Jesus, mas enfim. Voltei pra lá, pro pronto-socorro. E o que aconteceu? Fiquei horas e horas lá e não resolveu nada. Até que um anjo de um médico me pediu beta. Aí eu fui na sexta-feira lá fazer o beta e deu positivo. Então eu tava grávida. Foi aí que eu fui na maternidade pra fazer o ultrassom. E aí que eu descobri que eu tava com tumor no ovário e que eu tava correndo risco de morte. Agora, vamos parar pra pensar mais um pouquinho. Se eu tivesse ido, eu tô falando por mim, porque era o que eu tava sentindo e o que eu iria fazer. Se eu tivesse ido pegar o meu resultado do beta e tivesse dado negativo, eu iria voltar pra casa, continuar achando que era fezes e gases somente, que eu tava com o intestino preso e nada mais que isso.
Ia continuar tomando lactopurga, remédio para gastrite, um remédio aqui, outro remédio ali, um remédio para dor. E ia continuar fazendo isso até, sei lá, aconteceu o pior, não sei. Eu acho que se tivesse dado negativo, talvez eu nem teria tido tempo de me salvar, talvez eu nem estaria aqui para contar essa história para vocês. Então, eu acho que foi a mão de Deus. Deus me enviou os 2 bebês. Os 2 eu não consigo entender o porquê, assim, às vezes fica assim, o que será que Deus pensou para me enviar 2 bebês? Então, foi o que eu te falei, tem uns porquês que a gente vai entender, tem uns porquês que a gente nunca vai entender, e esse é um porquê que eu não entendo, mas eu sou muito grata por isso e sou muito feliz. Mas por ele ter me enviado a gravidez nesse tempo, eu entendi o porquê, porque se não fosse essa gravidez, eu não teria descoberto o meu tumor, então eu não teria feito a cirurgia, então talvez eu nem estaria viva. Eu consegui me salvar e graças a Deus eles se salvaram também. Então eu acredito que, eu sempre falei que eles são meus heróis, que eles vieram para me salvar. E eu sempre falo pro Rick também, eles são os pequenos, grandes vitoriosos também. Porque, gente, uma gravidez gemelar, todo mundo sabe que é uma gravidez de alto risco. É uma gravidez muito delicada e tal. E olha pelo que eles passaram. Eu engravidei em setembro, pelas contas, em setembro. Em outubro, quando eu fui pra praia, eu bebi muito. Bebi cerveja, uísque. Mas, gente, eu bebi porque eu não sabia que eu estava grávida. Jamais, se eu soubesse que eu estava grávida, jamais teria feito isso. Tanto é que depois que eu descobri minha gravidez, eu nunca mais coloquei álcool na boca. E mesmo hoje, depois que os bebês nasceram, eu não bebo mais. Então, em outubro eu bebi, mas eu não sabia que eu estava grávida. Então, eles aguentaram bebida alcoólica, aguentaram lactopurga, aguentaram remédio para gastrite, aguentaram um monte de remédio para dores que eu tomava, aguentaram lavagem que fizeram em mim, aguentaram raio-x que fizeram também no pronto-socorro e aguentaram a cirurgia que fizeram para tirar o meu tumor no ovário. Então, eles aguentaram muita coisa. E o incrível é que não aconteceu absolutamente nada. Eles estão aí super saudáveis, cheios de saúde e sem nenhuma sequela. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Eu não tenho nada que pedir, só agradecer eternamente. Eu acho que eu vou passar a minha vida inteira agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Então, eu sou eternamente grata a isso. Então é isso, pessoal. Foi assim que eu descobri que eu estava grávida. Foi uma notícia atrás da outra. Foi assim, você tá grávida, são gêmeos, você tá de 2 meses e meio, você tá com um tumor no ovário, você tá correndo risco de morte, você vai ter que ser operada e talvez sua gravidez não vai pra frente. Imagina como eu fiquei sabendo, parecia que o médico tava cuspindo em mim, tava... E eu assim, sabe, desesperada. Eu não conseguia raciocinar, não conseguia pensar em nada. Mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Então hoje eu tô viva, meus bebês eles estão vivos e a gente é a maior prova de que existe milagre, porque eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida e com os bebês também é um milagre de Deus, por eu estar viva e principalmente por eles também, por ter passado por tudo que passou e ter conseguido sobreviver. E, ai, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Acreditem em Deus e foi o que a enfermeira me disse naquele dia. Confie no médico dos médicos, porque realmente só Deus sabe de tudo. A gente não sabe de nada. A gente não tem que pedir nada, a gente só tem que agradecer por cada dia que a gente acorda, né? E hoje eu faço isso, hoje eu dou muito valor em tudo, na minha família, em tudo, principalmente nos meus filhos. Eu acho que nem sei o que eu faria sem eles. Eu não consigo nem ver o meu passado, a minha vida sem eles. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado da minha história. Um super beijo e até o próximo.